Pedro e Arrascaeta jogando juntos deixam o time do Flamengo menos pressionante. Esse é o tema que vem sendo debatido pela torcida, pela mídia, nas redes sociais, pelos analistas, pelos comentaristas. E como eu ainda não tinha falado sobre esse tema, quero falar um pouquinho, quero dar aqui minha contribuição e trazer alguns elementos para o debate que eu acho que ainda não foram falados e que podem enriquecer bastante essa conversa. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, é claro que eu vou fazer aquele pedido tradicional do like. Deixe o seu like, que ajuda muito aqui a engajar esse conteúdo. Deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Mais um vídeo que deu bastante trabalho. É claro que eu gosto muito de fazer e faço com muito prazer, mas dá aquela força deixando o like aí, porque deu um trabalhão. E também se inscreva no canal. Estamos chegando aí perto dos 30 mil. Convida aí todo mundo para se inscrever no canal. Chama aí os amigos, chama as amigas, primo, prima, tio, tia, enfim, a galera toda aí, sogra, todo mundo, tá? Para todo mundo se inscrever aqui no canal e a gente poder chegar logo nessa marca dos 30 mil. Gente, vamos lá. O Flamengo perdeu do Cruzeiro com Pedro Arrascaeta em campo, depois teve uma atuação muito ruim com Pedro Arrascaeta em campo contra o Córdoba. E depois teve uma atuação um pouco melhor contra o Bahia, sem o Pedro em campo. O Felipe optou por não começar com o Pedro em campo. E aí, a sensação que ficou para muita gente é que com esses dois fica mais complicado de marcar, que o time marca pior e que o Felipe vai ter que fazer escolhas e muitas vezes vai ter que colocar só um dos dois em campo. E eu não discordo dessa tese, não. Eu acho que ela faz sentido, mas eu quero enriquecer esse debate. Quero falar de alguns elementos que são importantes para a gente olhar de forma mais aprofundada para algumas situações específicas aqui que eu acho que não foram olhadas com devido cuidado. Eu levantei alguns dados e eu quero compartilhar com vocês. O que eu fiz aqui? Eu peguei os dados da reta final do Campeonato Carioca do ano passado, as duas semifinais, as duas finais, e depois os jogos do Brasileiro, da Libertadores na sequência, até a goleada contra o Vasco 6-1. E eu retirei também dessa análise os dois jogos na altitude, contra Milionários e contra Bolívar, porque na altitude, obviamente, a gente sabe que fica bem complicado de marcar pressão. E aí a análise desses dados chega só até o 6-1 contra o Vasco, porque depois do 6-1 começa a Copa América, e quando a Arrascaeta volta da Copa América e Pedro e Arrascaeta voltam a jogar juntos, o Arrascaeta já está todo detonado, está fisicamente muito mal, o time está fisicamente muito mal, o Tite parou de marcar pressão. Então, o que eu me propus a fazer aqui? Me propus a olhar para um recorte em que o Tite se propôs a marcar pressionante, assim como o Felipe faz hoje, assim como a proposta que o Felipe tem hoje de marcar pressão. Durante esse recorte aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu vou mostrar para vocês esses dados, o time se propôs a marcar pressionante e eu estou tirando também os jogos de nível competitivo mais baixo do início do Carioca. Então, esse foi o recorte. E aqui nesses dados do Felipe, é o Flamengo sem Arrascaeta e sem Pedro. Será que o Flamengo é um time tão mais pressionante assim, sem esses dois? Vamos olhar para os dados. Bolas recuperadas no campo do adversário, 15,38 para o time do Tite, 11,71 para o time do Felipe, bem à frente do time do Tite. Recuperações de bola após perdas em 10 segundos, 7,77 para o time do Tite, 8,14 para o time do Felipe, bem próximos, né? Recuperações de bolas após derrotas em 10 segundos no campo do adversário, não está escrito aí, mas podem confiar que é isso. 4,38 para o time do Tite, 3,14 para o time do Felipe. O time do Tite um pouquinho à frente. O que isso nos mostra? Que a pressão pós-perda com Arrascaeta e Pedro em campo não fica tão prejudicada assim, tá? Esse é um primeiro dado e essa é uma primeira conclusão que a gente pode tirar. Recuperações de bola após perdas em 5 segundos. Time do Tite 0,62, do Felipe 0,86. Recuperações de bola após derrotas em 5 segundos no campo do adversário, 0,23 para o time do Tite, e nem tem dado para o time do Felipe. Interceptações, de fato, o time do Felipe interceptando muito mais, 48,43 contra 36,92. E rebotes, o time do Tite conseguindo um pouquinho mais. Tem mais dados aqui para a gente ver. Pressão da equipe, 23,23 para o time do Tite e 22,14 para o time do Felipe. Pressão bem-sucedida da equipe, 12,38, 12,43. Empate técnico, né? Porcentagem de pressões bem-sucedidas da equipe, 53 contra 56. Time do Felipe com aproveitamento um pouquinho melhor. Pressão alta, tecnicamente empatados. Pressão alta com sucesso, tecnicamente empatados. Porcentagem de pressão alta com sucesso, também muito próximos. E bolas recuperadas, um pouquinho acima, o time do Felipe. Então, o time do Tite recuperava mais bolas no campo do adversário, como a gente está vendo aqui, 15,38 contra 11,71. E o time do Felipe recupera mais bolas no total. Portanto, quando a gente olha para a estatística, a gente vê que com Pedro Arrascaeta em campo, se você organizar direitinho, se o time estiver bem coordenado na marcação, o time não perde tanto assim.
e consegue ser um time impressionante. E agora eu quero trazer para vocês algumas análises em vídeo. Quero mostrar primeiro o Pedro Arrascaeta com o Tite, com o time mais pressionante, em condições físicas ideais, como é que funcionava. Jogo contra o Vasco, o Flamengo está aqui disputando a bola, vai ter uma bola longa que o Varela vai recuperar, mas vai errar o passe e o Arrasca já vai fazer aqui a pressão para as perdas. Gente, o Arrasca é bom pressionando para as perdas, tá? Ele é bom. Ele pressiona muito bem para as perdas. Ele já vai abordar aqui, não vai conseguir recuperar a posse da bola. A gente vai ver o Pedro agora aqui também abordando, saltando para frente, saltando pressão, andando para frente e obrigando o chutão. Aqui uma bola que o Pedro vai perder. E olha quem é que vai estar aqui na pressão pós-perda. O Pedro e o Arrasca. A gente via bastante quando esse time estava em condições físicas boas. Quando o Tite se propôs a ter um time pressionante em campo. Com esses dois em campo, a gente via muito isso aqui. Eles dois pressionando pós-perda. Eles sabem fazer isso bem. É claro que o Pedro tem as suas limitações. É um atleta mais pesado, não é tão veloz. Mas ele consegue fazer. A gente viu isso aqui acontecer várias vezes. Os dois pressionando, conseguindo temporizar, como a gente fala, né? Obrigando o Vasco a fazer o passo para trás. E aqui, de novo, os dois andando para frente, pressionando e obrigando aqui um passe para frente. O Arrasca de novo pressionando aqui, ó. O passe vai ser feito e o De La Cruz vai pressionar. O De La Cruz bem adiantado. O posicionamento do De La Cruz, a gente vai falar sobre isso também, que faz bastante diferença. A forma como você posiciona o De La Cruz para poder se relacionar com o Pedro e com o Arrascaeta nessa marcação também faz muita diferença, tá? Também vamos falar sobre Gerson. Vamos chegar lá. Aqui, mais um lance desse jogo. O Pedro e o Arrascaeta vão se posicionar aqui, o Arrascaeta vai fazer uma pressão e aqui o De La Cruz andando para frente, o Gerson também encaixado, ó. Então é importante dizer que não basta só Pedro e Arrascaeta pressionarem, os demais jogadores também têm que pressionar. Então a gente está vendo aqui o De La Cruz e o Gerson pressionando e aqui o De La Cruz vai conseguir uma interceptação e vai sofrer uma falta. Jogo contra o Milionários, o Arrasca vai errar um passe aqui e vai para a pressão pós-perda. Ele não vai conseguir ficar com a bola, vai ter um passe aqui e o Ortiz vai se antecipar. Então, é importante que quando o time perca a bola, quando tem uma pressão pós-perda, que os zagueiros também andem para frente, sejam capazes de antecipar, que os volantes andem para frente, posicionamento dos volantes. Qual é a regra de ação? Andar para trás, cuidar da linha, ou se antecipar, andar para frente, compactar. Isso tudo faz diferença. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, tá? Então o Flamengo recuperando a bola aqui porque o Ortiz andou para frente. Ortiz que não jogou contra o Central Córdoba, vocês vão se lembrar. Aqui a gente está vendo Pedro e Arrascaeta avançados, encaixados nos zagueiros. Nenhum dos dois está encaixando em volante. O De La Cruz é que vai encaixar aqui no volante. Tá? Não tem linha de passe tranquila para esse zagueiro aqui. Ele vai fazer o chutão. E o Flamengo vai ganhar a primeira bola e ganhar a segunda bola. Isso também é muito importante. E aí ficou com a posse de bola. Aqui os dois vão soltar pressão de novo. Os dois vão dar para frente juntos. Tá? O Arrasca vai cuidar do goleiro e desse zagueiro aqui. O Pedro vai cuidar do outro zagueiro. O passe é feito. O Arrasca faz a abordagem no zagueiro. É feito o chutão. E o Flamengo ganha a primeira bola com o Ortiz. Pedro fica aqui com a bola, vai fazer o passe para o Arrasca, mas o passe não saiu certo. Flamengo e Bolívar. Pedro e Arrasca nos zagueiros. Estão encaixados aqui. Naquele momento a gente via esse time partir de uma estrutura de 4-1-3-2. Não era um encaixe 100% individual, não era um pressing, mas tinha muito encaixe individual. Era uma marcação híbrida, que tinha sim encaixes individuais e também tinha marcação zonal e também, em alguns momentos, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Aqui o Cebolinha já saltando para pressionar e o Bolívar tendo que fazer um chutão. Olha aqui como é que tá encaixadinho. Olha os encaixes aqui acontecendo, tirando linha de passe dos jogadores do Bolívar, tá? Isso é muito importante que aconteça. E aí o Flamengo ganhando aqui a posse de bola, segunda bola e ficando com a posse de bola. De novo, o Pedro e Arrasca cuidando dos zagueiros. De novo a bola vai rodar aqui, o Cebolinha saltando. E aí ele vai bloquear esse passe. Então, dá para colocar o Pedro e o Arrasca cuidando dos dois zagueiros, ao invés de ter o Pedro encaixado no volante? É claro que dá. Aqui o Pedro e o Arrascaeta já bem avançados, o Pedro já cuidando do zagueiro e do goleiro ao mesmo tempo, o Arrasca saltando no zagueiro, o De La Cruz bem avançado, saltando aqui no volante, o passe vai ser feito lá para o outro lado. A gente vai ver aqui o Gerson também encaixando para tirar a linha de passe, para não dar tempo e espaço. E aqui o Flamengo recuperando a posse da bola, porque subiu todo mundo junto, porque está compactado, porque o time não está deixando o adversário respirar e porque está todo mundo andando para frente. Aqui o De La Cruz andou para frente, o De La Cruz está adiantado. A gente vê o Pedro Arrasca aqui também nessa imagem. O passe vai ser feito aqui para o lado esquerdo e o Arrasca vai fazer aqui a abordagem para saltar pressão. O Flamengo vai recuperar a bola. O jogo contra o Botafogo, o Flamengo realmente marcou muito bem até sofrer o gol e aí depois tudo mudou. Vamos ver agora jogos mais recentes. Pedro e Arrascaeta jogando juntos, sob o comando do Felipe. E a reflexão que eu quero trazer aqui, eu já vou adiantar para vocês, é a seguinte. Será que os problemas defensivos do time contra Córdoba e contra Cruzeiro, por exemplo,
aconteceram por falta de pressão do Pedro do Arrascaeta ou por outros motivos? Vamos olhar aqui agora. Começando pelo jogo contra o Córdoba, vai ser feito aqui um passe para trás. E o Pedro e o Arrascaeta estão juntos, estão mais adiantados, né? O Flamengo está aqui nesse 4-4-2. A marcação está encaixada, está bem próxima. O Pedro vai abordar aqui, vai ter um passo para frente, passo para trás e chutão. E aí, o Flamengo fez o papel dele, o Pedro fez o papel dele. O Flamengo fez o papel de subir, pressionar e obrigar o adversário a dar um chutão. Só que aqui até perdi o final dessa jogada, tá, gente? Não vai aparecer o final da jogada. Mas o Danilo vai fazer aqui uma rebatida muito mal direcionada e a bola vai ficar com o jogador do Córdoba aqui. Então não adianta nada o time subir pressão e depois o zagueiro errar a rebatida, jogar a rebatida no pé do adversário. Tá? Isso aconteceu muitas vezes nesse jogo. Vamos ver outro lance aqui, ó. Pedro de novo pressionando, obrigando o chutão. Vai acontecer o chutão, só que, olha aqui, o Córdoba ficando com a segunda bola, porque o Léo Pereira saltou, conseguiu cabecear a bola, mas cabeceou a bola no pé do adversário. E aí quem ficou com a segunda bola? O Córdoba. Então o Pedro fez o papel dele, obrigou o adversário a dar o chutão. Só que o Flamengo não estava conseguindo ganhar a primeira e segunda bola, e aí a posse vai ficar com o Córdoba. O Arrascaeta vai até tentar fazer uma pressão aqui, mas ele estava em clara desvantagem numérica aqui. Vai sair o passe. O zagueiro do Córdoba vai ter tempo e espaço, a bola está descoberta, e a bola nas costas do Wesley. Então o que a gente está vendo até aqui é que a perda da posse de bola e o time ficando sem volume de jogo tem muito mais a ver com os zagueiros errando o direcionamento da rebatida, tá? Agora a gente vai ver uma outra situação em que o time vai andar para frente, bem encaixadinho, bem bonitinho. Pedro e Arrascaeta, ó, encaixando nos zagueiros. Aqui tá bem aliadinho, tá bem bonitinho, né? O ponta no lateral, o volante no outro volante, o volante no outro volante e o ponta no outro lateral. O Flamengo tá encaixadinho aqui, o goleiro tem a posse da bola, e aí, olha o que vai acontecer. O Flamengo vai pressionar, o Arrascaeta vai pressionar aqui o goleiro, ele vai fazer o chutão. E aí, o Danilo vai ficar aqui na dúvida se ele salta ou se ele não salta, e por conta dessa dúvida do Danilo, o atacante mata a bola no peito com muita tranquilidade e o Flamengo perde mais uma primeira bola. Então o trabalho da pressão alta, ele foi feito, tá? Isso é importante ser dito. Vamos olhar agora para Flamengo e Cruzeiro e sobre essa mudança que o Felipe fez na marcação do Pedro encaixar no volante. O Arrascaeta está cuidando do zagueiro, mas tem um homem livre que estou destacando, né? O Gerson está aqui apontando, está descoordenado, dá para perceber que não está encaixado. Quando os jogadores começam a apontar muito assim, a gente sabe que é porque há um desencaixe. Aqui a bola vai rodar do outro lado. O Flamengo tem uma situação de 3 contra 2. 3 jogadores do Cruzeiro contra Arrascaeta e Cebolinha. O passe vai voltar aqui para o lado de cá, para o Cássio. O Gerson está tendo que dividir a atenção entre o lateral e o zagueiro. O zagueiro não está aparecendo aqui na imagem, mas ele vai aparecer daqui a pouquinho. Então o Gerson está com 2. O passe vai ser feito de novo para lá. E aí vai ver o Arrascaeta e o Cebolinha saltariam os dois no mesmo jogador. Então está desencaixado, está descoordenado. Então tem muito mais questão coletiva de descoordenação, de desencaixe do que qualquer outra coisa. O Gerson está aqui com 2. O passe é feito. E aí vai ser feito um outro passe aqui, só que o passe ficou forte e o Ortiz conseguiu recuperar. Então é uma questão muito mais coletiva do que individual, muito mais desencaixe do que Pedro e Arrascaeta não conseguindo marcar. Aqui a gente vê de novo o Pedro nesse encaixe com o volante, o Arrascaeta encaixando no zagueiro e o Gerson está aqui cuidando de lateral e de zagueiro. Só que aqui, o que vai acontecer? O Gerson vai andar para frente para abordar o zagueiro, para fechar a linha de passe do zagueiro. E aqui o Wesley andou para frente, o time está mais compactado e o encaixe funcionou melhor. E como o Cássio está vendo aqui que o Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, está com a marcação do Wesley um pouco mais próximo, a gente está vendo aqui o Wesley em destaque, ele é obrigado a fazer o chutão. E aí fica mais fácil, o Flamengo fica com a posse de bola, o Ortiz recupera. Vamos voltar agora para o jogo contra o Corinthians. Aqui no jogo contra o Corinthians, o encaixe era Pedro e Arrascaeta nos zagueiros, assim como foi contra o Córdoba. Inclusive é importante falar sobre isso, porque não houve uma mudança de marcação do Flamengo para encaixar o Pedro, colocando o Pedro no volante. Foi naquela partida contra o Cruzeiro pontualmente. Nas 3 partidas em que o Arrascaeta e o Pedro começaram juntos, 2 o encaixe era esse aqui, com o Pedro e com o Arrascaeta nos zagueiros e não com o Pedro no volante. O encaixe do Pedro no volante no jogo contra o Cruzeiro é a exceção e não a regra. A gente vai ter que ver mais jogos para entender como é que, de fato, o Felipe vai querer encaixar o Pedro nesse bloco alto, se ele vai variar ou se vai haver uma escolha definitiva para o Pedro encaixar no zagueiro ou no volante. Ainda é cedo para dizer que houve uma mudança definitiva, e se a gente for olhar para os 3 jogos em que o Pedro e o Arrascaeta jogaram juntos, teve mais jogo do Pedro e do Arrascaeta encaixando no zagueiro do que do Pedro encaixando no volante. Bom, então a gente vai ver aqui o encaixe do Pedro no zagueiro, o Gerson encaixando aqui no lateral, o Flamengo tirando a linha de passe, pressionando bem o Corinthians. O De La Cruz está bem adiantado, tirando a linha de passe aqui no volante. A marcação está encaixadinha. E aí o Hugo se sente obrigado a fazer o chutão.
e o Flamengo fica com a primeira bola e fica com a posse de bola. Deixa eu ver mais um lance desse jogo agora. O Pedro e o Arrascaeta ali pressionando mais à frente, obrigando o Hugo Souza a fazer a bola longa, o Flamengo ganhando a primeira bola e ficando com a posse de bola. Aqui o Hugo Souza fazendo passe para o zagueiro, de novo Pedro e Arrascaeta nos zagueiros, o Gerson encaixado no lateral, o passe vem aqui para o lateral, o Gerson vai fazer aqui o salto de pressão, o Corinthians está sem linha de passe, o Flamengo retoma a posse de bola, o juizão aqui marcou lateral para o Flamengo e não a falta. Aqui os dois jogando agora com a bola rolando, sem ser tiro de meta, andando para frente. É claro, gente, que eles não têm o mesmo poder de marcação de Plata, de Luiz Araújo, de BH. Isso é óbvio. A mesma disposição, a mesma capacidade de correr para frente, a mesma velocidade, a mesma intensidade. Mas se o resto do time estiver encaixado, funciona sim. Olha só isso aqui. O Gerson andou para frente, tem encaixe aqui, praticamente marcando um 4-3-3. Vai sair uma bola longa. O Wesley vai vencer essa bola longa aqui. Vai fazer o passe para o Ortiz. O Ortiz vai errar esse passe. O Flamengo vai pressionar pós-perda. Aí vai ter um passe para trás, ó. O Flamengo vai continuar pressionando aqui. Vou ter que pausar aqui, senão vou tomar um direito autoral. O Flamengo está pressionando, o time está pressionando, os jogadores estão pressionando pós-perda, para além do Pedro Arrascaeta, né? Os demais também precisam pressionar pós-perda, né? Gerson aqui, De La Cruz, o Pulgar também pressionou. E aí, passo para trás, o Pedro vai andar para frente aqui, ó. Olha só como é que o Pedro está abordando, está saltando. Saltou no zagueiro, vai saltar no goleiro. O Arrascaeta está encaixando lá também no outro zagueiro, tá? Então tá tudo encaixadinho, os dois bem avançados. O De La Cruz está encaixado no volante, bem avançado. E aí vai sair o passe aqui e o De La Cruz não vai conseguir interceptar essa bola, porque na verdade o Pulgar cochilou aqui. Ele não estava marcando o outro volante, estava marcando aqui o juiz, né? E aí o De La Cruz teve que se dividir entre dois jogadores, foi fazer aqui a interceptação e acabou não conseguindo, porque chegou atrasado. A gente vai ver mais um lance agora do Pedro do Arrascaeta avançando. O Cebolinha também encaixando. O De La Cruz também está bem próximo do seu marcador. O Pulgar também está bem próximo, então está bem encaixadinho. Se todo mundo encaixar, ajuda bastante. E aí o Corinthians vai tentar progredir e não vai conseguir. Vai ter que fazer o passo para trás. A gente vai ver de novo aqui o Arrasca e o Pedro bem avançados, o Gerson saltando e o Corinthians quase perdendo a bola para o Flamengo. Então, se todo mundo andar para frente junto, se não tiver desencaixe, como a gente viu lá contra o Cruzeiro, se não tiver erro individual do direcionamento da rebatida, como a gente viu contra o Córdoba, dá para encaixar legal e dá para marcar forte, sim. Voltando a falar sobre essa questão do Pedro encaixar no volante, essa mudança que o Felipe fez lá no jogo contra o Cruzeiro, esse encaixe deu muito mais errado por uma questão coletiva de desencaixe do que por uma falta de marcação do Pedro ou do Arrascaeta. Eu vou provar isso para vocês agora, voltando lá para a final da Copa do Brasil do ano passado, jogo em BH, em que não tinha o Pedro em campo, tinha o Arrascaeta, mas não tinha o Pedro, e que o Felipe fez essa mesma opção de pegar o seu 10 e encaixar no volante. Contra o Cruzeiro era o 9. Contra o Atlético Mineiro foi o 10. Foi o Arrascaeta que encaixava no volante. E o Gerson ficando numa baita de uma roubada, tendo que cuidar de dois jogadores e o adversário conseguindo evoluir. Vamos olhar aqui. O Flamengo subindo na marcação. O Atlético fazendo um passo para trás. O Arrascaeta encaixando aqui no volante, ó. O Gabriel no zagueiro, o Gerson praticamente com 3 aqui, que o Wesley ficava muito lá na última linha, estruturando a última linha. A regra de ação era essa, o pedido do Felipe era esse, só que isso deixou o Flamengo completamente desencaixado e muito descoordenado, desorganizado, e permitiu que o Atlético avançasse muito com essa bola longa aqui para o Arana. O Arana era o homem livre, o Flamengo sofreu bastante por esse lado, por conta dessa opção que o Felipe fez naquele momento, que tinha a ver com ser conservador. A opção tinha a ver com ser conservador. O Felipe estava numa segunda final, tinha ganhado o jogo de 3-1 no Maracanã e optou por não subir o bloco tão encaixado, por não compactar tanto o time, por segurar mais o posicionamento do Wesley e dos volantes. Isso acabou sendo um baita de um tiro no pé. Assim como foi contra o Cruzeiro. Mesma opção, mesmo desencaixe. Lateral esquerdo do Cruzeiro, Kaique, era o homem livre. Aqui, lateral esquerdo do Atlético, o Arana era homem livre. O Flamengo sofreu nos dois jogos, não por conta de estar com Pedro e Arrascaeta juntos, mas por uma descoordenação coletiva, por um desencaixe, por uma opção do Felipe, por uma opção coletiva do Felipe. Então a gente está vendo aqui o Gerson tendo que se desdobrar. O Wesley está correndo para trás aqui, ele estava bem próximo, como vocês viram aqui. Eu vou voltar um pouquinho esse lance aqui, ó. Olha só. O Flamengo teve uma bola longa aqui, o Flamengo vai disputar a posse da bola, e o Wesley está bem avançado aqui, ó, tá? E aí, o passe é feito para trás. Olha como é que o Wesley volta, para ficar bem claro para vocês como é que a regra de ação era o Wesley andar para trás e estruturar a linha de 4. E aí, o que acontecia? O Flamengo tinha os encaixes aqui, especialmente o encaixe do Arrascaeta no volante, e o Gerson ficava com 2 jogadores. O Gerson vai abordar o zagueiro vai fazer um giro e vai achar esse passe nas costas do Gerson, que tem que correr para trás, igual um desesperado, tem que se desdobrar. Olha só quanto tempo e espaço tem aqui o zagueiro do Atlético Mineiro.
O Arrascaeta, inclusive, vai soltar a marcação, vai largar a marcação aqui do volante e vai abordar o zagueiro. Ele vai tentar fazer um passe aqui e não vai dar muito certo. Então, tinha um desencaixe. O Flamengo sofreu muito por conta disso. Estou ressaltando mais uma vez aqui para vocês. O Arrascaeta encaixado no volante. O Gerson tendo que cuidar de dois. Aqui ele optou por ficar um pouco mais atrás, por recuar um pouquinho mais, por não saltar no zagueiro, para poder marcar o passe. E aí o que acontece? O zagueiro fica com bola limpa, com bola descoberta, e acha o passe nas costas do Wesley. Então, gente, a reflexão que a gente tem que fazer sobre esse tema é o seguinte. Fica muito fácil para o Felipe esse discurso de que Pedro e Arrascaeta juntos não marcam muito bem, que o time não fica pressionante, e aí ele vai escolher por um ou por outro para deixar o time mais pressionante. E aí qual é o resultado disso? O Felipe fica menos pressionado. Então a provocação que eu quero fazer aqui é a seguinte: por que o Felipe não bota a cabecinha dele para pensar um pouquinho mais, para poder encaixar melhor a marcação, para poder esses dois caras jogarem juntos com mais frequência? Afinal de contas, são os dois jogadores mais qualificados dessa equipe. São os dois jogadores que mais decidem. São os caras que entregam gols, são os caras que estão ali salvando o time na hora do aperto. Então, eu acho que faz muito mais sentido o Felipe botar um pouquinho a cabeça para pensar, fazer os devidos ajustes, colocando os laterais mais avançados, colocando os volantes mais avançados, não descompactando o time, orientando os zagueiros para que eles saltem pressão mais rápido, para que eles possam ganhar a primeira bola, estarem mais inteiros para poder direcionar melhor a rebatida, do que simplesmente dizer que Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos porque eles não pressionam. Então, esse é o debate que eu quero promover, essa é a reflexão que eu quero trazer. Acho que estava faltando esse olhar também para essa questão, então fico feliz de poder trazer também esse olhar e ampliar aqui o leque dessa discussão. O que é que vocês acham? Coloque aqui nos comentários, quero ler vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui. Saudações.